Há muito tempo, cerca de 150 anos atrás, quando eu estava na faculdade, enfrentei um desafio. E você pode ter lido ou ouvido a história antes. Isso não é importante. A lição que você aprendeu com a história é importante. E assim, naquela época na Romênia, não era como é agora. Lá ou aqui. Quando você vai para a escola, você paga a mensalidade e faz toda a papelada. E é um estudante. Não. Você tinha que passar por exames difíceis. Por exemplo, o conservatório de música. Quando minha irmã foi para o conservatório, havia 2.000 alunos competindo por 2 vagas. Isso é um desafio. Você entende? Quando eu fui para a Universidade de Construção, havia 976 alunos competindo por 10 vagas. Eles chamavam de vagas, 10 aberturas. Basicamente não. Importava se você tinha 3.098. Se houvesse 10 alunos com 3.099 e você fosse o 11º, você estaria fora. Não porque não é bom, mas porque você é o 11º e eles tinham apenas 10 vagas. Então você deve estar entre os 10 melhores e em todo o país, para essa universidade, para essa área, construção. Só existem 10. Portanto, você deve estar entre os 10 melhores. Portanto, os estudantes pagam por aulas particulares durante muitos anos, com bons professores para serem aceitos na universidade. E eles tentariam este ano, tentariam no próximo ano e tentariam novamente, até que finalmente, esperançosamente, conseguissem entrar. Bem, eu não paguei por aulas particulares. Não acredito em pagar outros para fazer meu trabalho. Eu apenas aprendi por conta própria. E eu fui para a universidade. E entre 976 alunos, eu fui o 4º. Entre os 10 melhores, eu fui o 4º. E eu consegui. E eu liguei para o meu pai. Eu disse: "Ei, Goya, sim, filho. Eu consegui entrar." "Onde você conseguiu entrar, cara?" "Na universidade. Eu fui o 4º." Ele diz: "E você não entende." Ele diz: "O quê?" Eu disse: "Eu consegui." E ele diz: "Você conseguiu? Qual é a boa? Eu vou ter uma vida melhor. Eu vou ter um emprego melhor. Eu vou ter um salário melhor. Eu tenho um futuro." Silêncio. Você me ouve? Sim. Eu não entendo por que você está feliz. Você não escuta. Ele diz: "Não, filho. Você vive em um mundo diferente." Eu disse: "O que você quer dizer?" Ele diz: "Se você me chamar." Eu disse: "Você sabe, comecei a experimentar Jesus. E eu entendo o que ele fez por mim, e isso é o que eu quero fazer por ele. Eu ficaria feliz. Mas o que você me diz até agora, você me diz que você apenas vive em um mundo diferente, filho." E eu digo: "Bem, mas Jesus não tem nada contra a educação." Eu concordo com você. Mas Jesus não diz nada contra Jó. Ele disse: "Eu concordo com você." E então, ele leu para mim um versículo da Bíblia. Ele diz: "E eu considero todas as coisas como lixo, pelo preço de conhecer Jesus Cristo, meu Senhor." E eu disse: espere, só um segundo. Você quer que eu os considere lixo?" Ele diz: "Não, filho. Na verdade, na Bíblia não diz lixo. No original diz excrementos de animais. Literalmente. Literalmente." Eu disse: "Você me diz que a educação é ruim." Ele disse: "Não, é uma bobagem." Eu disse: "Você me disse para ir à escola. Você me disse para ser cabeça, não cauda." Ele diz: "Sim." Eu disse: "Então por que você diz que é lixo, filho? O que você faz com o lixo é a questão toda." Eu disse: "O que você quer dizer?" "Bem, você pode ter lixo para sujar sua vida, ou pode colocar o lixo no jardim, na raiz das árvores e dos vegetais, e isso se torna composto." Eu disse: "O que você quer dizer?" "Bem, depende do que você vai usar, filho. Se você usar isso como lixo, em comparação com Jesus, e usar tudo para Jesus, isso é composto." Eu disse: "Bem, não há nada de errado em ter uma vida confortável." Ele disse: "Absolutamente nada de errado. Se você deixar tudo para Jesus." "Se não, filho, então você ama essa vida mais do que ama Jesus. E tudo o que você ama mais do que Jesus, esse é o seu Jesus." E ele me disse: "Qualquer coisa que venha entre você e Deus, você pode pensar que adora a Deus, mas na verdade é isso que você adora."
E então ele me disse, você sabe, ele diz no Apocalipse 13, que o mundo inteiro, todos que habitam no mundo, adoram a besta. E ele diz, você sabe, o mundo habita lá. É traduzido não apenas como viver, mas também como focar. Todas as pessoas que se concentram nas coisas mundanas, elas podem pensar que vão à igreja e adoram Jesus, mas sem saber, adoram a besta. Você pode pensar que vai à igreja, você pode pensar que ama Jesus. Oh, como eu amo Jesus. É fácil cantar a canção. Satanás pode cantar a canção. E você pode estar na igreja e pensar que adora Jesus. Mas se você se detém nas coisas terrenas, na verdade está adorando a besta. E meu pai me disse, não há nada de errado em ir para a escola. Você deve ir para a escola. Não há nada de errado em ter um bom emprego. Você deve ter um bom emprego. Mas faça tudo por Jesus. Olá. E eu disse, pai, você não entende. Eu amo Jesus de todo o meu coração. E ele disse, filho, você não entende. Eu amo você. Tchau, tchau. Os pais não entendem, você sabe. 2 meses depois, o reitor me chamou para o escritório do reitor. Na verdade, o reitor, o presidente de toda a universidade, toda a construção civil, construção privada, construção de estradas e pontes. Tudo. Como se chama isso? Construção de trilhos de trem. Hidráulica ou hidrotecnia ou qualquer construção. Todas aquelas universidades na área da capital do país. Ele era o diretor, o presidente de tudo, e ele também estava no Partido Comunista, e ele me chamou, e eu bati na porta, e entrei em seu escritório. Eu disse, Goya. Eu disse sim, sente-se. Eu disse, você é um adventista. Eu disse sim, neste país não temos um Deus. Eu disse, bem, você não tem, eu tenho. Eu nunca experimentei medo, eu não conheço o medo. Eles falam comigo, eu respondo. Ele disse, não, não há Deus. Você viu Deus? Eu disse sim. Você está louco? Eu disse sim. E então ele disse, se você faltar à escola aos sábados, e nós tínhamos escola aos sábados, a propósito, se você faltar à escola aos sábados porque está doente, nós perdoamos você. Se você faltar à escola aos sábados porque ama montanhas, como sabemos tudo sobre você, sabemos o que você fala, sabemos de tudo, eles sabiam. Minha tia disse em casa, na casa dela, assistindo ao ditador Ceausescu na TV. Eu cansei desse cara. 20 minutos depois, eles a pegaram. Ela nunca voltou para casa. Eles a mataram. Tudo estava grampeado, tudo era escutado, tudo. As pessoas viviam em constante medo. E assim, como na Coreia do Norte, como você sabe. Sabemos tudo sobre você. Sabemos o que você faz, sabemos o que você fala, sabemos que você ama montanhas. Se você faltar aos sábados da escola porque vai acampar, perdoamos. Mas se você for à igreja, você não terá futuro. Você não pode ser um líder, não pode ser um diretor, não pode influenciar as pessoas a acreditarem em Deus. Nós vamos expulsá-lo da escola e não deixaremos você entrar em nenhuma escola pelo resto da sua vida. E assim, este próximo sábado é seu último dia de aula. Se você vier para a escola, você está dentro. Se você não vier, você está fora. Sua escolha, saia. Eu disse, Senhor, saia. Mas ele me expulsou e começou a me chamar de nomes e a me xingar. Adivinha o que eu fiz? Como todo bom adventista, eu orei. Quando temos problemas, oramos, não é? Senhor, salva minha escola. E eu implorei ao Senhor. E eu orei por 2 dias e 2 noites, várias orações. E eu lutei. Já aconteceu com você de ir à oração lutando e terminar a oração ainda lutando. A oração não deveria ajudá-lo a ter paz, porque a Bíblia diz, lance todas as suas necessidades sobre ele. E o grego ali, a palavra lançar, significa jogar. Foi usado também quando lançavam pedras para matar alguém. Também, a mesma palavra, para expulsar demônios. E o significado, a tradução, era lançar algo tão longe, tão distante, que você não poderia alcançá-lo ou recuperá-lo. Lance todas as suas necessidades sobre ele, jogue-as sobre ele. Você não as pega de volta em seus ombros para carregá-las. Quando você vai orar, você não deveria entregá-lo a ele e então confiar
que Ele te ama e que Ele lidará com isso. Olá. E assim, eu orei, e orei, e orei, e orei, e ainda assim lutei. E então eu tive fé. Como? Se você realmente acreditasse, ele deve fazer isso. Ele não tem escolha. Sabe? É como Aladino e a lâmpada. E você acredita. E o que você quer, mestre? Ele tem que fazer isso. Você torce o braço dele. Você tem fé. Se você acreditar, Deus faz. A fé, como eu disse na noite passada, não é para manipular Deus, é para manipular você. Aceitar o que quer que ele faça quando você não entende o que está acontecendo. Eu fiz jejum, só 4 horas, não posso jejuar mais do que 4 horas. E então, depois de orar, e orar, e orar, e orar, e orar, eu liguei para o meu pai. Você se lembra da primeira conversa há 2 meses? Estou em apuros. O que você fez? Nada. Eu simplesmente não fui à escola no sábado. E eles querem me expulsar. E qual é o problema? Eles me expulsaram. Eu perco a escola. Eu perco educação, emprego, salário e vida confortável. Você não ouve. Eu ouço. Você não ouve. O que eu devo fazer? Ele disse, filho, você ama Jesus? Sim, você já tem sua resposta. Tchau. Eu o liguei de volta. Pare de desligar para mim. Fale comigo. Eu perdi a escola e eu orei e Deus não respondeu. O que eu devo fazer? Ele diz, filho, deixe-me perguntar novamente porque você não escuta. Você fala muito, mas pensa muito pouco. Você ama Jesus? Sim, mais do que qualquer coisa. Sim, mais do que a escola. Sim. Ok, filho, se você realmente ama Jesus, mais do que qualquer coisa, você já tem sua resposta. Tchau. Eu não o amava mais. Eu o chamei de volta. Pai, ouça-me. Eu orei. E Deus não responde. E meu pai me disse, citando o espírito de profecia, este parágrafo. Palavra por palavra. Para cada quantos... Para toda oração honesta, uma resposta virá. Mas seria errado assumir que Deus responde da maneira que você deseja no tempo que queremos. Você ouviu? Seria errado supor que Deus responde da maneira que você quer no tempo que você quer. E, então ele disse, a outra citação, filho, que diz que, se soubéssemos o fim desde o começo, escolheríamos o mesmo caminho. Eu disse, você tem um cérebro bonitinho e não sabe nada sobre o futuro. Mas Deus sabe de tudo. Você não deveria confiar nele e seus tormentos pararão imediatamente. Eu disse, eu confio nele. Ele disse, tudo bem. Você não deveria dizer, Senhor, que a sua vontade seja feita. Eu disse isso. Você disse, você apenas não quis dizer, filho. É isso que fazemos. Dizemos que a sua vontade seja feita, mas queremos e esperamos que ele faça. A nossa vontade... Você me segue. Ele disse, você não deveria querer dizer isso. Eu disse, sim, você quis dizer isso. Sim, mas eu ainda quero que ele salve minha escola. Então você não quis dizer isso. Bem, ele pode fazer os dois. A vontade dele e a minha vontade, ele diz sim, quando a sua vontade está imersa na dele. Eu não gostei disso. Sério. Às vezes eu simplesmente não gosto do que Deus faz. Você me entende? Mas eu não digo isso porque soa tão mal. Eu apenas digo, eu amo Jesus e concordo com ele e aceito o que ele faz. É só que por dentro eu não estou bem. Você me entende? E então eu disse, pai, escute com atenção. Eu orei e ele não responde. O que posso fazer para que ele responda à minha oração? Ele diz, você precisa encontrar um Deus diferente, filho. Qual? E então eu disse, escuta, pai, eu orei, eu tenho fé. E ele disse, filho, você fez a oração errada. Eu disse, o quê? Você orou a oração errada. Como você quer que eu ore? Ele disse, ouça. Ouça com atenção, pessoal. Você não é o centro do universo. Deus é. É isso que pensamos. Achamos que somos o centro do universo. A Terra inteira, o Zewa e a Terra, deveriam girar ao meu redor. Você me entende?
Egoísmo em nossa sociedade. Tudo sobre mim. Essa é a razão pela qual há dor na família, na sociedade. Porque ninguém se importa com como o outro se sentiria. Como eu me sinto, você me entende. Egoísmo, egocentrismo. Eu quero me sentir bem. Eu quero ser feliz. Não importa como meu cônjuge se sentiria. Não importa como meus filhos se sentem. Não importa. Você me entende. O vizinho que se importa. Oh, sim, nós nos amamos. É só que, neste momento, estou focado em mim. Você se lembra dos Simpsons? Eu amo o mundo. São apenas as pessoas que eu não suporto. E meu pai disse: você não é o centro do universo. Jesus é. Portanto, quando você ora, você diz: Senhor, eu gostaria que você salvasse minha escola e minha educação. No entanto, Senhor, não. Atenda à minha oração, por favor. Não faça o que me favoreceria. Faça o que te honraria. Faça o que te serviria. Se a minha presença na escola, se a minha presença neste trabalho, se a minha presença neste bairro, se o que quer que você passe, serviria a você, deixe-me estar lá e ser uma luz para você. Mas se eu não o fizer, me tire de lá e me coloque onde você quiser, independentemente do que acontecer comigo, onde eu puder te honrar e te servir. E ele me disse: quando você renuncia a si mesmo e coloca Deus no centro. Essa é a oração que ele responde. E ele me disse: se Deus lhe desse poder, respostas e bênçãos, e tudo fosse sobre você, e você usasse isso para você, você usaria de forma tão errada que este mundo seria pior do que já é. Mas se você fizer tudo sobre Deus, então Ele pode te dar o que quiser, porque você não vai usar isso de forma egoísta, você vai usar da maneira que Ele quer. Você entendeu a ideia? E ele me disse, essas pessoas não conhecem Deus. Essas pessoas ao seu redor, elas não sabem nada sobre Deus. Você não está naquela escola para ter um futuro e uma educação. Você está lá para ser um testemunho. Eles têm uma chance de serem salvos. E quando trabalhar, você não está no emprego para ter um salário. Está lá porque Deus se importa com seus colegas. Conseguir uma casa não é naquele bairro para ter um teto. Você está lá porque Deus se importa com seus vizinhos. E quando Jesus voltar, esses vizinhos virão até você e dirão: você sabia e não nos contou, mas se você é uma luz, como Jesus disse, você é o sal, você é a luz. Aquelas pessoas virão até você e dirão: estamos aqui para sempre por sua causa. Obrigado, você me segue. E meu pai disse a mim, e se José tivesse dito: eu não vou para a prisão, mas porque ele confiou no Senhor e aceitou ir para a prisão, Deus pôde usá-lo. E então Deus o colocou como primeiro-ministro. E então meu pai disse para mim: vocês, pessoas, eu disse, eu sou seu filho. Escute, filho, fique quieto agora. Vocês querem grandes milagres com pouco sacrifício. Pequenas orações, pequeno sacrifício, esperando grandes milagres. Você vê na Bíblia grandes milagres porque eles fazem grandes orações e sacrificam muito. Daniel era um escravo na Babilônia. José estava na prisão. Moisés estava no deserto. Sacrificou. O rei, ele deveria ser o rei do Egito, o faraó. Abraão deixou seu país. Todos eles sacrificaram tudo. Você quer tudo, sacrificando nada. Essa é a razão pela qual você não experimenta poder, porque tudo gira em torno de você. Mude sua oração e então você verá poder. Esqueça-se de si mesmo. E então ele me disse, e eu considero todas as coisas quando a polícia o levou. Vamos levar sua casa. Eu a dei para a igreja. Não há nada para levar. Vamos levar seu salário. Eu pago 90% e fico com 10% para a casa. Leve. É só 10%. Não me importo. Vamos tirar sua vida. A ressurreição segue em 1 segundo. Eu vejo Jesus. Isso é realmente bom. Você está louco? Sim, para você é loucura. Você nunca vai entender. Eu vou orar por você. Você me segue? E meu pai disse para mim, mude sua oração, e então você experimentará poder. Agora, deixe-me parar por 1 segundo. Por que não vemos poder na igreja hoje? Vemos muita teoria. Não vemos. Todos nós somos professores. Podemos discutir
podemos ter escolas sabáticas longas e todos falam algo. Mas o poder é como a Bíblia diz, tendo uma forma de religião, mas negando seu poder. Você se lembra? Por que não vemos poder? Porque se temos Deus, Deus tem poder. Pode ser que estejamos tão focados em nós mesmos que Deus não pode trabalhar. E assim, eu mudei minha oração e orei da maneira que meu pai disse. Eu realmente odiava aquela oração. Não estava sendo como puxar dentes, você sabe. Eu disse, Senhor, eu realmente, por favor, gostaria que você salvasse minha educação. E eu vou ser honesto, porque você conhece meu coração. Eu odeio dizer o que vou dizer a seguir. Mas se você realmente acha que eu não deveria estar na escola, não virá. Eu te dou permissão para fazer o que você quiser. Você conhece meu coração, sinto muito, mas faça o que você quiser. Assim que eu disse aquelas palavras, me senti livre para dizer mais. Começou a realmente fluir, você sabe. Assim que depois que você morde, o segundo vem, mais fácil. Então eu disse, Senhor, na verdade você sabe. Quem sabe se eu algum dia usarei aquela escola? Na verdade eu não usei. Você vê, eu sou pastor. Quem sabe se eu vou usar aquela escola? Faça o que quiser com a escola. Eu disse, Senhor, meu pai disse que eu deveria orar diferente. Então eu vou orar diferente. Então, se você quer que eu esteja na escola para te servir e para que aqueles comunistas saibam que há um Deus e todos os alunos e todos os professores, se pelo menos uma alma for salva, me deixe estar na escola. Se não, por que eu estaria na escola? E então começou a chover muito e eu percebi algo. Eu não estava mais lutando. Assim que me comprometi totalmente com Deus, esquecendo de mim mesmo, não houve mais luta na oração. E eu instantaneamente tive paz. Uma paz que eu nunca havia experimentado antes na minha vida enquanto orava. E eu tive aquela sensação de paz, de que Deus estava bem ali. E eu estava com medo de abrir os olhos. Eu estava com medo, porque podia sentir sua presença. E então, por algum motivo, parei de orar. E eu disse, você já sabe de tudo. O que posso dizer que você não sabe? Eu apenas faço o que você quer e vou confiar em você. Se você quiser levar, leve. Se você quiser dar, dê. Eu não me importo. Eu confio em você. E quando eu disse essas palavras, comecei a cantar. Nunca aconteceu comigo antes. Eu literalmente comecei a cantar. Uma canção que em romeno diz, aquele que confia no Senhor. Babababum, babababum e do Shem. Romeno diz, aquele que confia no Senhor não tem estresse. Não diz exatamente essas palavras, mas é isso que significa. Seja o que for que ele enfrente, ele tem paz. Porque Deus está no controle. Ele realmente está. Ele é Deus. E assim, eu tive paz. Eu não sabia o que aconteceria, mas não me importava. Fui para a escola naquele dia. Era quinta-feira. Não, na verdade era. Eu acho que era quinta-feira. E assim, a secretária da escola, senhora Radu, veio até mim e disse, Goia, você é uma aluna nota 10. Por favor, eu estou implorando. Venha aos sábados. Eu disse, não posso. Você está louco. Você perde a educação. Quantos alunos gostariam de estar nesse tipo de escola? Vamos lá. Eu disse, não. Você pode, por favor, ceder um pouco. Não. Você vem e na sua mente você ora. Eu disse, Senhora, os 3 jovens poderiam ter se curvado para amarrar os cadarços. E todo mundo pensou que estavam adorando, mas não estavam. Mas eles permaneceram em pé. E eles disseram, se Deus quiser nos salvar, Ele o fará. Se não, preferimos morrer a adorar a imagem. E Jesus andou com eles. Isso é poderoso. E eu disse a ela, se Deus quiser salvar minha educação, Ele o fará. Se não, eu morreria por Ele. A escola não é nada. Ele morreu por mim. A escola não é nada. Ela diz, Goia, você viu Deus? Sim, na oração de ontem à noite. Ele diz, vocês
Pessoas religiosas são extremistas. Vocês são fanáticos. Vocês não têm cérebro. Eu poderia ter dito o mesmo sobre ela, mas fiquei em silêncio. E então ela me disse: não há Deus. Agora escute. Que possa te salvar de um governo comunista. Eu disse: senhora, você está em apuros. Você, obviamente, não conhece meu Deus. Meu Deus pode me salvar de qualquer governo, de qualquer exército. Meu Deus pode mudar governos. Ela disse: você não sabe do que está falando. Governo comunista. Ninguém pode. Eles podem te matar sem justiça. Eles fazem o que querem. Eu disse: você não conhece meu Deus? Ele pode me salvar. Não há ninguém. Não existe. Você agora desafia Deus. Você não me desafia. Cuidado. Lembra de Davi e Golias? Quando ele começou a amaldiçoar o Senhor, já estava em apuros. E assim eu disse: você não sabe do que está falando. Eu disse: quero ver o que Deus pode salvar você. Eu disse: vou orar por você. Aquele foi, na quinta-feira. A sexta-feira deveria ser meu último dia de aula. Eu vou para a escola. Ela vem até mim. Ela está pálida. Eu disse: você está bem? Você tem um vírus, uma gripe ou algo assim. Você está doente. Não. Então por que você é como a bandeira romena, amarela? Por que você está pálido? E ela diz: Goya, quero que você seja honesto. Eu disse: tudo bem. Você conhece Ceausescu, o presidente? Eu disse: sim, eu o vejo na TV. Não. Vocês são amigos, camaradas, vocês comem juntos. Não. Você está louca agora. Quem pode se aproximar daquele cara? Ela diz: seja honesta, você não o conhece pessoalmente. Eu disse: não. Você conhece pessoas do círculo íntimo dele, no governo, no Partido Comunista, próximas a ele. Eu disse: não minta para mim. Diga-me se você conhece pessoas próximas ao presidente. Eu disse: não, senhora. Lá há muitas rosas. Quando não tenho dinheiro para comprar flores para minha esposa, vou lá e pego uma rosa de graça. Esse é todo o governo que conheço. Ela disse: você não sabe o que aconteceu. Você teve um ataque cardíaco. Não. Ela disse: você não sabe o que aconteceu. Às 7h30 da manhã, o presidente se dirigiu à nação e ele disse: a partir de hoje, para salvar a economia, vou fechar todas as escolas aos sábados. A partir de hoje, não haverá mais escola aos sábados. Sem eletricidade, sem energia, sem aquecimento, sem refrigeração, acabou. E ela diz: se essa lei entrar em vigor na próxima semana, você estará fora. Eu disse: seu Senhor é real e ele ama você.